Oi, gente. O nosso grupo vai falar sobre terminais de computadores e o nosso grupo é composto pelo Igor, pelo Caio, pelo Juliano e por mim, Raina. Bom, o que são os terminais de computação? Na computação, um terminal é um dispositivo que permite a comunicação entre um usuário e um computador ou um servidor. A sua principal função é enviar comandos ao computador e apresentar os resultados ao usuário, seja de forma de texto, imagens ou interfaces gráficas. E atualmente, quando a gente pensa em computador pessoal, ele sempre realiza tanto o processamento quanto a interação com o usuário. Porém, nos primórdios da computação, os terminais não possuíam praticamente nenhum poder de processamento. Eles eram só uma interface que era composta pelo teclado e pelo monitor ou impressora, enquanto todo o trabalho era realizado por um computador central, conhecido como mainframe. E mesmo com a evolução da tecnologia, o conceito de terminal continua presente ainda hoje. Inclusive, os computadores, notebooks, tablets e smartphones podem atuar como terminais quando acessam outro computador remotamente pela internet. Agora, sobre a história dos terminais e como eles surgiram. Os terminais surgiram entre as décadas de 1950 e 1960, quando os computadores eram extremamente grandes, caros e consumiam muita energia. E naquela época, só os governos, as universidades e as grandes empresas conseguiam adquirir um computador. Como seria inviável comprar uma máquina para cada usuário, foi desenvolvido um sistema no qual diversas pessoas utilizavam um único computador central por meio de terminais espalhados pelo prédio ou pelo campus. Os primeiros terminais eram chamados TTY, ou Teletype, e eles funcionavam de maneira semelhante a uma máquina de escrever elétrica. No caso, o usuário digitava um comando, ele era enviado ao computador central e a resposta era impressa em papel, porque não tinha monitor. Com o avanço da tecnologia, surgiram os terminais de vídeo, que substituíram o papel por monitores CRT, aqueles antigos de tubo. E esses equipamentos passaram a exibir texto diretamente na tela, o que tornou a interação muito mais rápida e mais confortável. Bom, gente, dando continuidade ao tema dos terminais, eu vou falar sobre o seguinte tópico: a evolução deles. A evolução dos terminais acompanha o desenvolvimento da informática. Durante as décadas de 1970 e 80, os terminais passaram a oferecer telas mais modernas, teclados mais confortáveis e maior velocidade de comunicação com os computadores centrais. Já na década de 80, com a popularização dos computadores pessoais, os PCs, muitas empresas passaram a utilizar máquinas independentes. Cada computador possuía seu próprio processador, memória e armazenamento, reduzindo a necessidade dos antigos terminais. Entretanto, o conceito nunca desapareceu. Com o crescimento das redes de computadores e da internet, surgiram os thin clients. Aqui, passando o slide, a gente tem um exemplo aqui de um thin client, desse modelo TC-BR200. Eles possuem um pequeno sistema operacional, mas depende do servidor para executar praticamente todas as aplicações. Hoje, praticamente qualquer dispositivo conectado à internet pode funcionar como um terminal remoto, acessando computadores localizados em qualquer lugar do mundo. Além disso, o conceito de terminal passou a remeter às aplicações e emuladores de terminal, como o PowerShell, o prompt comando do Windows, mais inúmeros no Linux, que são, assim como antigamente, interfaces para interagir com o sistema operacional. Aqui a gente tem um exemplo, do Command Line Interface ali, que ele meio que emula o terminal. Ele emula o terminal, no sistema operacional. Bom, seguindo o seguinte tópico, e como funcionam, esses terminais? É basicamente bem simples. O usuário digita comandos ou utiliza o mouse, essas informações são enviadas para o computador ou servidor, responsável por realizar todo o processamento, e aí em seguida o servidor devolve apenas o resultado, que pode ser um texto, uma imagem ou toda a interface gráfica do sistema. Nos primeiros terminais, a comunicação acontecia por cabos seriais conectados diretamente ao computador central. Atualmente, a comunicação ocorre principalmente pela internet, utilizando protocolos específicos como RDP, o Remote Desktop Protocol, desenvolvido pela Microsoft, o SSH, Security Shell, mas utilizado para administrar servidores Linux, e VNC, Virtual Network Computing, utilizado para acesso remoto entre diferentes sistemas operacionais. Essa arquitetura reduz o custo de manutenção, aumenta a segurança e permite que computadores simples utilizem aplicações que exigem grande capacidade de processamento.
Em outra linha, os emuladores de terminais funcionam por meio do Shell, que é o software capaz de interpretar os comandos do usuário e enviá-los para os sistemas operacionais, inclusive o PowerShell no Windows, o Bash e o Xist no Linux. Bom, como eu tinha falado, aqui a gente tem um exemplo do fluxograma, né, de como funciona essa emulação. Meio que ele é capaz de interpretar, né, os comandos que a gente coloca, né, que o usuário digita, e com base, né, no que a gente passa, os parâmetros que a gente passa para esse terminal, né, para essa emulação, ele manda para o sistema operacional, né, ele faz uma ponte ali, e dependendo do que você passa, você tem uma resposta do sistema operacional. E dando continuidade, né, ao tema, vamos falar sobre os antigos e os atuais. Aqui a gente já tem um exemplo, né, de imagem. Aqui tem esse dump terminal. É um terminal burro. E aqui um T-Clyde, não é burro. Bom, explicar um pouquinho mais, né, o que isso quer dizer. Então, beleza. Os primeiros terminais, né, como eu já estava falando, dump terminais, eles não possuíam processadores capazes de executar programas localmente. Toda a inteligência estava concentrada no computador central. Essa que é o conceito de um terminal burro. Eles não tinham a capacidade ali mesmo de conseguir processar. Eles normalmente possuem apenas teclado, monitor de texto e porta de comunicação, como está aqui na foto. O tecladinho e as portas de comunicação e um monitor que exibiria isso, sendo bem simples. Já os terminais modernos são muito mais versáteis. Os teclados, por exemplo, possuem processadores simples, memória RAM e um pequeno sistema operacional, permitindo iniciar conexão com o servidor. Além deles, notebooks, desktops e tablets e smartphones também podem desempenhar o papel de terminal quando acessam outro computador remotamente. Essa tecnologia é amplamente utilizada em bancos, hospitais, escolas, indústrias e empresas que desejam centralizar o processamento de servidores. Já dando, né, um significado, assim, uma importância, porque apesar da gente não citar muito ele hoje em dia, ele ainda são muito atuais em vários setores, né? Como eu tinha mencionado, bancos, hospitais, escolas e indústrias. Então, eles ainda são bem úteis. Agora, falando sobre o acesso remoto através de computadores, tablets, celulares e outros aparelhos, que é uma das maiores revoluções do conceito de terminal. Hoje a gente consegue controlar outro computador completamente utilizando um dispositivo como tablet, smartphone ou outro computador localizado a uma distância inimaginável do outro dispositivo. O processamento, né, continua sendo realizado pelo computador remoto, né, enquanto que o dispositivo do usuário apenas transmite os comandos do teclado, mouse ou toque na tela e recebe a imagem, né, de volta da saída do outro sistema. E isso acaba facilitando, por exemplo, permite home office, mas também facilita o suporte técnico, né, porque aí você abre a possibilidade da pessoa que está te apoiando acessar o seu dispositivo. Também facilita muito a administração de servidores e acesso a arquivos pessoais, que é uma aplicação interessante. E também permite que você, por exemplo, isso a gente vê mais por exemplo, na indústria de jogos, é uma abordagem que está sendo experimentada recentemente, que é a utilização de softwares pesados em computadores simples, embora exista alguma crítica quanto a isso na questão dos consoles. E a gente tem algumas tecnologias, né, mais conhecidas como o Chrome Remote Desktop, o SSH, que é amplamente conhecido e utilizado para acessar servidores Linux, por exemplo. Também temos o TeamViewer, o Anydesk, também muito conhecido, e o VNC. Agora falando sobre os fabricantes, tipos e custos, né, os preços desses dispositivos, novamente os principais fabricantes atuais tem clients, temos a Dell, a HP, a Lenovo. Antigamente a IBM também produzia esse tipo de equipamento e era bastante relevante. E esses equipamentos eles podem custar entre R$ 700 ou até R$ 3.000, mas isso aí vai depender muito da especificação, né, das qualidades daquele produto. E além os tipos de terminal que a gente pode encontrar são, além dos terminais burros, dos tem clients que a gente já mencionou, também tem terminais gráficos, terminais de texto, terminais virtuais, terminais móveis. Eles são tipos diferentes de terminal, não são equipamentos, né?
mas eles também se classificam, né, na questão da outra linha de conceito de terminal que a gente trabalhou, né? Que tem os equipamentos, mas também tem terminal como software, como ponto de acesso, como interface ao sistema. Indo para o último tópico da nossa apresentação, vamos falar agora das curiosidades sobre terminais. A primeira delas é sobre computação em nuvem. Se você parar para pensar, você perceberá que a computação em nuvem segue exatamente a mesma ideia que inspirou os primeiros terminais. Um processamento, né, em um servidor remoto, enquanto o usuário acessa os recursos dele por meio de um dispositivo conectado à rede. E além de computação em nuvem, também existem várias outras áreas que a gente consegue encontrar a utilização dos terminais, como caixas eletrônicos, sistemas hospitalares e ambientes corporativos, que seguem a mesma ideia de um servidor central e terminais mais leves acessando os recursos de uma máquina. Outra curiosidade é que muitos termos antigos usados para se referir aos terminais de antigamente ainda são utilizados, mas com um novo significado. E quem é usuário de Linux vai saber que você consegue acessar outras seções de terminal na mesma máquina, inclusive, ah, e essas novas seções são chamadas de TTY, né, igual os teletype que a gente tinha visto mais cedo na apresentação. E isso é muito útil, inclusive, tanto porque uma vez eu cometi um erro durante a configuração da minha interface e eu não conseguia mais enxergar o que estava na tela. Para desfazer, o único jeito que eu tinha encontrado na época era acessando, né, criando outra seção de terminal, acessando outro TTY, e por meio dele eu consegui, por meio da command line, né, acessar o arquivo de configuração e desfazer as alterações que eu tinha feito. E aí eu consegui recuperar a configuração original. Bom, pessoal, essa foi então o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa nova sobre os terminais de computador.